Bem-vindos ao casal. Gratidão profunda aí pela oportunidade de ter aceitado o meu convite. Me veio muito essa live para estar convidando vocês no sentido de trazer para as pessoas, para os casais, né, para os relacionamentos e para as pessoas como um todo, o quão importante a gente dar uma olhada para a nossa vida financeira, né? Então, Elaine, terapeuta holística, terapeuta de relacionamentos, tá? Sempre conduzo aí a proporção que o melhor relacionamento primeiro começa com a gente mesmo, para depois o nosso entorno só agrega, tá? Quem se indica, estou sempre à disposição aí. E apresentando aí nosso casal, Alan e Cláudia, né? Especialistas em educação financeira, né? E eu vou contar só um pouquinho aí a introdução, né? Por que que a gente escolheu esse tema, né? Como posso equilibrar o financeiro dentro da relação, dentro do relacionamento? Foi interessante me chegar a esse tema, porque tem muitos casais que têm esse desequilíbrio aí financeiro, estão endividados, não estão conseguindo dar conta do seu planejamento familiar, às vezes tem aquela questão que não chega no final do mês, tem algumas coisas nesse sentido. E eu falei assim, poxa, vamos trazer alguma coisa aí para dar uma luz, né? Trazer conhecimento, que temos alternativas, temos possibilidades da gente olhar também com mais cuidado para a nossa vida financeira, né? Que é tão importante, é nossa troca, é nossa vida, né? E quando a gente está dentro de um relacionamento, olhar para isso é uma soma, né? É juntar os dois e seguir numa direção. E o aprendizado disso, às vezes, vem do berço, só que muitas vezes a gente não somos educados a como lidar com o dinheiro, né? Essa é a maior da dificuldade das pessoas que eu percebo hoje em dia nessa questão. Então, assim, eu convidei eles para a gente estar conversando um pouquinho e a gente vai falar e desenvolver. Aqui teve algumas perguntas na caixinha também que eu deixei, e vocês também podem fazer perguntas. E bora lá, vou deixar com eles aí para eles se apresentarem e contar um pouquinho de história deles aí, que é muito interessante. Fiquem à vontade. Conta um pouquinho aí pra gente. Boa noite. Boa noite. Então, primeiramente, é um prazer estar participando dessa live. Aceitamos o convite da Elaine, para poder falar um pouco também da educação financeira e o quão impacta dentro das vidas dos casais hoje. Essa aqui é a minha esposa, Cláudia, maravilhosa. A Elaine perguntou quem chegou primeiro. Eu acho que eu cheguei primeiro, porque eu vi ela primeiro. E foi custoso, mas valeu a pena. Nós identificamos, Elaine, uma necessidade, ainda mais em pós-pandemia, onde muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, perdendo a renda, tiveram que se reinventar e não estavam preparadas para esse impacto, essa mudança repentina. Essa semana, acho que foi quarta-feira, saiu um dado onde 78% dos brasileiros eles contêm dívidas. Desses 78, 28 é bastante. Estão endividados, estão devendo e realmente é uma necessidade. Nós estamos aqui para passar o conhecimento, para ajudar um pouco, passar um pouco da nossa história também, do que a gente já passou. Né? A gente passou. A Cláudia vai falar um pouquinho da nossa história, de quanto tempo nós temos de casado, como nos conhecemos. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com todo mundo. A gente está muito feliz de poder participar, de poder compartilhar um pouco com vocês do que a gente vem trabalhando nesses últimos tempos. Então, como ela disse, eu vou contar um pouquinho da nossa história, que nem sempre foi tão fácil, nem sempre nós fomos tão organizados, a nossa vida financeira nem sempre teve, assim, direitinho, sem dívidas, onde a gente pudesse, né, ter uma vida mais saudável financeiramente e mais estável, né? Nós
nos conhecemos há 17 anos, são 10 anos de casados. Quando a gente se conheceu, ela era uma pessoa extremamente desorganizada. Ele não tinha controle nenhum do que ele ganhava, do que ele gastava. Às vezes eu ficava muito irritada porque eu pensava, poxa, ele trabalha, ele não conseguia pagar a faculdade, ele não conseguia fazer um curso porque ele não tinha dinheiro para pagar. Todas as vezes que a gente tinha vontade de fazer um passeio, de sair para comer alguma coisa, eu tinha que pagar porque ele não tinha dinheiro para pagar nem essas coisas básicas que a gente às vezes tem vontade de fazer, né? Então eu ficava muito irritada. Esses dias a gente até tava brincando, eu disse, nossa, Lã, muitas vezes eu pensei em terminar, porque eu pensava, nossa, não tem futuro, né? Não vejo futuro nenhum. Aí ele brincou e disse, nossa, o que te fez mudar de ideia? Eu disse, eu fui na sorte. Fui na sorte, ó, Foi na deu certo. Foi persistente. Tinha muito amor envolvido aí, né? Então a gente casou, ele ainda não estava assim, organizado, ele foi aprendendo, foi buscando. E hoje, quem nos conhece, até quem nos conheceu depois de casados e conhece o Alan, não acredita quando eu conto que ele era assim. Porque hoje ele é extremamente organizado. Eu não posso comprar uma bala se não comunicar ele para a gente colocar na nossa planilha para saber que saíram aqueles centavinhos ali da nossa renda do mês, que aqueles centavos a gente já não pode mais usar. Então ele é extremamente organizado. Tudo que a gente faz, tudo que a gente compra, tudo ele tem controle, ele sabe, a gente tem a nossa planilha, a gente conversa, tudo que a gente tem vontade de fazer, né? A gente conversa, a gente vê o que é importante, o que é prioridade para a gente conseguir fazer tudo isso sem ter problemas futuros, sem ter problemas lá na frente, né? Conseguindo pagar por aquilo que a gente quer. Cláudia, me conta, peraí que eu vou interromper um pouquinho. Me conta o segredo, como é que você virou a chave desse rapaz? Não faço nem ideia, acho que foi muita oração. Eu acho que foi muita oração. E no começo eu que cuidava das nossas contas. Então, no caso, a gente recebia, a gente juntava a nossa renda, eu calculava todo o nosso gasto do mês, pagava e via quando sobrava. Era sempre eu que cuidava disso. E ele, toda semana, nossa, podia fazer isso, podia fazer tal coisa. Aí sempre eu tinha que estar dizendo, não dá, não dá. E daí acabava ficando uma coisa, eu me sentia mal com isso, né? Eu dizia, tá bom, então hoje a gente faz. Aí às vezes chegava no fim do mês, já tava ali contando moeda, esperando receber de novo para poder fazer mais coisas. Eu dizia, ó, viu, não é fácil, tem que ser dos dois, os dois têm que ajudar, os dois têm que economizar. Não adianta me perguntar se a gente pode sair para comer. Eu vou te dizer que sim, mas tu tem que saber que a gente não pode. Então, isso foi muita conversa. Aí chegou um ponto onde ele viu que eu estava me sobrecarregando, estava ficando estressada com isso. E ele disse, não, deixa que eu vou começar a fazer essa parte. Eu vou começar a cuidar das nossas finanças. Passei a planilha para ele, passei a bola para ele. E ele começou a controlar isso. No começo foi bem complicado, mas eu deixava ali, não me metia. Deixei ele se virar. E ele foi aprendendo e hoje ele aperfeiçoou a técnica e ele faz muito melhor do que eu fazia, posso garantir. Hoje ele não tá te deixando comprar nenhuma balinha, tá vendo? Você olha, virou demais essa chave, a gente tem que chegar no equilíbrio, hein? A mulher precisa de uns lazeres também, hein? Mas ele é muito tranquilo, às vezes ele vê, ele diz, amor, tu não vai arrumar o cabelo, tu não vai fazer tal coisa. Eu digo, não, espera mais um pouquinho. Mas ele que fica empurrando agora, sabe? Mas é muito, muito legal, assim, porque agora eu vejo que eu tenho realmente um companheiro para dividir isso. Então, hoje a gente divide, nós trabalhamos juntos. É muito, muito, muito mais tranquilo do que era. Então, é uma carga que eu não tenho mais. É muito bom. Então, isso a gente conversando e outras pessoas que nos conhecem foram nos falando, como é legal, né? Por que vocês não fazem algo nesse sentido? Vocês se dão tão bem, vocês fazem as coisas de vocês tão bem, vocês são tão metódicos, vocês têm tudo certinho, tudo na ponta do papel, como eu queria fazer isso, como eu queria ser assim.
E a gente começou a conversar. Eu disse para ela, poxa, Alan, a gente tem capacidade, A gente pode ajudar a as gente pessoas. pode fazer isso realmente. Olha os nossos amigos pedindo ajuda, né? Então, por que não expandir? E foi onde surgiu a Planejar. Planejar. Vamos planejar. Que bacana. São fatos importantes que eu queria estar comentando, né? Sobre o relacionamento em si. O quão importante ter esse equilíbrio na observação das leis sistêmicas, né? Que eu vou falar um pouquinho da questão do equilíbrio do dar e tomar, do financeiro, dentro de uma relação, né? Que a gente falou da questão do equilíbrio. Às vezes acontece que o marido geralmente ganha mais que a esposa, acaba acontecendo muito isso nos relacionamentos. E essa questão, às vezes, de dividir as contas, às vezes acaba descompensando um pouco, né? Um dá mais, o outro dá menos. Na questão sistêmica entre o dar e tomar, essa questão de quem ganha mais, quem ganha menos, não entra bem no contexto. Mas sim, tudo se soma. Se soma tudo, numa relação de casal, e todos contribuem. Mas como que se contribui? Não é só com dinheiro. Não é só com dinheiro. Às vezes, a mulher decidiu ficar em casa e cuidar dos filhos, que é um contexto. Ou o marido ficou em casa e a mulher saiu para trabalhar. Acontece muito hoje em dia também. Por que não, né? E como que se compensa isso? Exatamente nesse ponto. Um vai buscar fora o dinheiro, traz para casa, e o outro está em casa organizando toda a casa, cuidando da cria, cuidando de tudo em torno, toda a parte administrativa de um lar, que é muita coisa também, né? E aí tem esse equilíbrio, tem a compensação, né? Isso é o equilíbrio sistêmico dentro de uma relação. Tá? E o que vocês fizeram foi bem próximo a isso. Chegou um ponto que você falou assim, poxa, eu não aguento mais, eu tô sendo a chata, eu que tô controlando tudo. E ele começou, falou, opa, tem alguma coisa errada aqui. E ele conseguiu perceber esse desequilíbrio e ele mesmo alcançou o seu nível de conhecimento, falou, não, agora deixa comigo. E é isso. Passar a bola para o outro, dando o básico. Se ele absorver, e vai ter o jeito, né, dele administrar a planilha, as coisas, cada um tem o seu jeito, mas no contexto geral, ele se autoequilibrou ali, porque ele falou, não, agora eu também quero entender como é que você faz isso aí, e ele alcançou, e juntos vocês agora têm metas, objetivos, e vão traçando e seguindo juntos, né? E sempre organizado, e com muita conversa, né? Na relação é isso, é ter muita conversa. Muitos casais brigam muito por essa questão financeira, porque um faz, o outro não avisa, um esconde o dinheiro do outro, né? Acontece, não, porque você gastou isso, não, mas... Aí pega, não, mas nem sabia que eu tinha esse dinheiro, o outro nem sabia que o outro tinha, sabe? Umas coisas assim, acontece muito, né? E faz, às vezes, escondido para o outro não brigar. E isso descompensa, né? Os relacionamentos. E é muito bacana vocês terem esse olhar aí de... Ele mesmo sozinho, ele percebeu, opa, peraí, eu quero aprender isso aí, eu preciso alinhar também, porque ficou pesado para você. Chegou uma hora que você falou assim, poxa, não, eu vou ceder, mas eu vou... eu tô sendo a chata, né? Mas não vai alcançar até o final do mês. É esse olhar. E a mulher geralmente tem mais esse olhar de administrar isso, né? De se empoderar disso. Mas no contexto geral, gente, os brasileiros não têm educação financeira na escola, nem na casa da gente. A gente aprende, às vezes, o pouco que nossos pais passaram pra gente, né? E a gente tem essa dificuldade de saber lidar, de fazer orçamentos, porque se a gente parar para pensar, eu observando, também venho de uma área financeira, né, tenho base disso, que interesse tem o governo das pessoas saberem lidar com dinheiro? Nenhuma. Nenhum, porque quanto mais endividado, sim, melhor para o governo, né? Tu recorre aos bancos, os bancos eles pagam aquilo para o governo, então o Brasil agora entrou uma lei, né, no ensino médio, onde que vai ser facultativo entrar com uma educação financeira.
mas é uma matéria no primeiro ano. E eles não têm interesse nenhum De passar isso, passar né? essa informação Que para as o pessoas brasileiro. tenham esse tipo de conhecimento. Isso a gente vê muito até com o nosso filho. Nós temos um filho de 8 anos. Então, como o Alan e eu, assim, a gente tem muito isso de anotar, de sentar e conversar toda vez que a gente vai fazer alguma coisa. A gente sempre conversa e às vezes a gente pensa, bah, eu poderia fazer tal coisa para conseguir uma renda extra, para ter um valorzinho maior no fim do mês, para ajudar mais um pouquinho. E tudo isso ele vê. E agora ele tá. Então, ele, desde pequenininho, ele sempre foi muito. Todas as pessoas dizem que ele é muito empreendedor. Tudo que ele tem, tudo que ele ganha, ele acha uma forma de ganhar dinheiro. Quando ele era bem pequenininho, ele implicou que ele queria porquinho da Índia. Compramos os porquinhos da Índia. Até que a gente descobriu que dava muito filhote. A gente ficou louco com aquilo. E ele achou o máximo, porque ele ia poder vender filhotes para ganhar dinheiro. E ele oferecia os filhotes e vendia os filhotes para todo mundo. E não via a hora do bichinho dar mais filhote para ele ter mais dinheiro. Ele vendia filhote que ainda não tinha nascido. Ele vendia os filhotinhos. Olha. E já estava criando os que ainda não tinham nascido. Na escola. Agora ele está em outra... Nato. Agora ele já está numa fase um pouquinho maior. Ele está na fase das cartinhas. Ele gosta muito de Pokémon. Agora os meninos adoram Pokémon. Os coleguinhas dele gostam de trocar cartinha, de brincar, de jogar cartinha. Ele começou a anunciar as dele na internet. Ele compra um pacotinho com várias e ele calcula qual o lucro que ele vai ter se ele vender cada uma por um valor, para poder comprar mais cartinha para revender. Então, isso é uma coisa que a gente passa para ele, é uma coisa que ele vai usar no futuro, que ele está conhecendo. Às vezes a gente brinca, filho, por que você está fazendo isso? Ele diz, eu sou empreendedor. É algo que nós não tivemos, né? Algo que nós não tivemos na infância, nós tivemos que correr para adquirir conhecimento. Eles já nascem com isso hoje, quando tu tem dentro de um lar. É muito interessante. E como a gente tem que aproveitar, porque eles são muito inteligentes, sabe? Então é uma fase onde tudo que a gente for colocando, eles vão absorver e isso vai fazer diferença lá na frente. Então é muito legal. Mas é certeza absoluta. Isso que a gente conversa, que a gente vê assim, a gente ajudar famílias para que as famílias possam fazer isso, possam ensinar seus filhos para que quando os filhos forem maiores tenham aquela noção e aquele conhecimento também, para que, né, as coisas vão mudando, para que as coisas vão ficando melhores para todos. Assim como nós mudamos muito na nossa vida, a gente aprendeu muita coisa, a gente melhorou, passar isso para outras pessoas também. O conhecimento, né, gente? A gente aprende ou por exemplo, ou porque a gente vai buscar, né? No caso de vocês, o filho de vocês estão aprendendo por exemplo, né? Tá vendo que dá certo, que o pai e a mãe faz e vai fazer igual, né? Em tudo. E vocês já estão deixando aí uma geração que já é empreendedora desde que nasceu, então não vai ter problema nenhum com relação a lidar com o dinheiro, né? Isso é muito bacana. E o quão importante é as pessoas entenderem a saúde financeira delas, né? Como lidar com o dinheiro, né? Como fazer chegar até o final do mês o recurso que você tem, né? E isso é de suma importância. E ninguém ensina a gente. Ensina que a gente tem que sair para trabalhar, que vai entrar um dinheiro que você pode comprar o que você quiser. Mas e aí? Você vai comprar, você vai viver a vida inteira dessa forma, né? Você não tem meta, você não tem sonhos, né? Todo mundo quer casar, né? A gente é criado assim. Nasce, cresce, estuda, paga os estudos. Depois quer casar. Você quer casa, você quer um carro, tem todo, né, um processo aí. Mas como que você conquista isso, né? Por experiência assim, que eu vejo as pessoas, muitos conseguem isso gerando dívidas. Mas é possível o caminho de... você falando de história também, me veio aqui, né? Seu filho fazendo dessa forma. Meu pai, com um pouco de conhecimento que ele tinha, ele sempre me ensinou. Ele deu um cofrinho pra gente, toda semana ele dava um dinheirinho. E ele falava assim, olha, sua mesadinha, né, seu dinheirinho.
E eu juntava o dinheirinho para comprar o que eu quisesse. Eu não ia, diferente de algumas vezes que ganhava e já ia lá e gastava. Eu juntava. Então, ele falava assim, olha, junta o seu dinheirinho para você comprar alguma coisa que você quer, né? Daí, e eu nunca pedi nada, assim, eu quero tal coisa. Não, você junta o seu dinheiro para você comprar. Então, ele pensou o poder na minha mão, que eu podia juntar o dinheiro e eu podia comprar. E ele também falou assim, olha, desde que eu nasci, eu lembro que eu tenho até hoje uma caderneta de poupança que tinha na época. Ele falou assim, olha, desde que você nasceu, tem esse dinheirinho lá. É seu. Para quando você fizer 18 anos, você vai fazer o que você quiser com esse dinheirinho. Então, esse que você está juntando aí, se você quiser que o pai coloque lá, o pai vai colocar lá para você. E quando você fizer 18 anos, você faz o que você quiser. E eu incorporei isso na minha vida também, né? Tipo assim, opa, então, e não é se endividar, não é usar crédito que não é seu para você conquistar as coisas, e sim você armazenar e depois gastar, depois comprar o que você quer. Eu fui educada dessa forma. E tanto que assim, hoje em dia eu ainda tenho, eu ainda vou precisar até da consultoria de vocês, tá? Porque eu ainda tenho, por mais que eu tenha pensado pela questão financeira, eu ainda tenho receio desses investimentos. Para mim, esse negócio de criptomoedas, investimento no mirabolantes, para mim ainda eu tenho muitos receios. Muitos receios. Porque eu sempre fiquei na poupança, no mais seguro. Tudo muito novo, sabe? Hoje tu pegar R$ 1.000 e tu colocar numa criptomoeda, tu não sabe se amanhã tu vai perder 500. Por isso que vem o estudo, por isso que vem tu tem que ter uma base antes, né? Mas tu falou agora da caderneta de poupança. Eu lembro meu avô lambia o lápis, ia lá e fazia caderneta de poupança. Mas essa sistêmica assim, de ensinar as crianças dessa forma é muito legal também. Porque outra coisa é você dar aquela mesada, dar aquele valor e ele saber que ele vai ter aquele valor para comprar as coisinhas que ele quer. E nada fora daquilo. A gente vê muita gente reclamando, mas eu tenho dívida porque eu ganho pouco. Mas se você ganhasse muito, você ia gastar aquele muito e ia ter dívidas da mesma forma. Da mesma forma. Assim como você ganha R$ 1.000 e gasta 1.500 por mês, se você ganhasse os 3.000, provavelmente você acharia alguma forma de gastar 3.500, R$ 4.000 a mais do que ganha. Então não é o valor que você recebe mensalmente, e sim a forma que você está gastando e que está usando esse dinheiro. Como você administra, né? O recurso que você ganha, né? Porque tem que caber dentro da sua qualidade de vida que você está acostumado, né? E para você guardar e organizar tudo isso, eu lembro, tá? Vocês me corrijam se for o certo. E é até o que eu passo para frente para algumas pessoas quando me perguntam. Vou dar um exemplo. Eu ganho R$ 1.000 por mês. E eu gasto 750. Quer dizer que os 250 vai para a poupança. É minha reserva, é meu colchão, é 25%. Aí que esses 25% está sempre atrelado a uma meta futura, de algo que eu desejo comprar. Isso para não entrar numa dívida, para não entrar no financiamento. E isso é uma forma de administrar, é uma forma básica que eu sempre administrei meus recursos, né? Hoje em dia tem outras fórmulas, até peço para vocês, se vocês tiverem alguma forma, até tem uma pergunta com relação a isso, né? Uma forma prática de lidar com esse equilíbrio financeiro, né? Para fazer o orçamento chegar no final do mês, né? Tipo, como se fosse dessa forma. Se tem alguma... Se esse é o básico ou se tem mais alguma mais incrementada hoje em dia. Posso? Eu vou então responder essa pergunta. Na verdade, não existe fórmula. Não existe fórmula mágica também. Cada pessoa é diferente uma da outra. O que acontece é que existe hábitos. E o meu hábito eu tenho que moldar conforme ao que eu ganho. O primeiro passo para dentro de uma família, uma organização familiar,
é tu saber quanto que entra e quanto que vai sair no mês. Existe pessoas que não sabem quanto ganham, mas não sabem quanto gastam. Isso é muito perigoso. Eu acho que eu gasto 3 mil. Quando chega lá, só a fatura do cartão de crédito é 3 mil, né? Então, o primeiro passo para tu realizar a organização básica dentro de uma família é tu criar um controle de saber quanto que entra, quanto que sai, e estipular um limite. Esse mês vai sair só 700 e vai sair só 700, nem que a gente tem que sacrificar. Eu vou sair com a minha família uma vez em vez de duas, né? A gente bate na tecla que a gente não pode deixar de viver. O lazer é muito importante, porque o mental também a gente tem que manter ele bom. Porque se eu só trabalhar e não ter um momento de lazer, de paz com a minha família, vai adoecer. O corpo vai adoecer e daí não vai conseguir trabalhar e daí não vai ter renda. Então, a gente diminui aos poucos, a gente corta uma pizza, a gente corta um restaurante, corta um filmezinho, uma passeada no shopping. Tu vê que no final do mês tu vai conseguir gerar um potencial de sobra que tu vai conseguir guardar isso. Você também tem que saber o método de como combinar a renda. Eu estava falando no começo. Existem casais que cada um tem a sua renda. Isso é muito perigoso. Por exemplo, a Cláudia ganha X, eu ganho X. A gente pega as contas, cada um paga um tanto e eu fico com o meu dinheiro e ela com o dela. Eu não sei quanto sobrou para ela, eu não sei quanto sobrou para mim. Eu gasto tudo meu, ela gasta tudo dela. Acontece alguma emergência familiar, um médico, o carro, máquina de lavar, pode acontecer, né? As coisas quebram, emergências surgem e o dinheiro vai sair da onde? Vai sair do teu. Não foi tu, não foi eu. E aí começa a discussão. Desde que a gente casou, a gente nem sabia que isso era um princípio. Ganhou 500, ganhou 1.000, junta tudo. Paga e esse dinheiro é nosso. Nós vamos usar em conjunto. Nós vamos usar em família. Nós vamos sair junto. Tu precisa de uma roupa, nós vamos comprar uma roupa. Eu preciso de um tênis, nós vamos comprar um tênis. O dinheiro é um para um. E é um casal que vira um, né? A gente não pode dizer, você não pode fazer assim. Mas é muito perigoso dividir uma renda de casal. A margem o limite é muito tênue. Estourou alguma coisa, primeiro acontece a discussão. Tanto que quando a gente faz uma mentoria de casal para fazer para casal, a renda tem que ser uma. Claro, muitos casais, cada um administra o seu dinheiro da forma que acha mais saudável, que acha mais correta. Só que nesses casos, a mentoria tem que ser individual, porque eu vou tratar o dinheiro da esposa e o dinheiro do esposo, e não do casal. Não que não possa ser feito, não é isso que a gente está falando, tá? Não, a gente não quer julgar nada disso. Só que o que acontece? Aconteceu uma emergência, isso tem que estar, então, bem claro, bem esclarecido entre o casal, como eles vão resolver para que isso não venha a gerar problemas futuros, né? Porque acontece. Quem tem filhos, principalmente, a criança ficou doente, precisa um exame, precisa um médico, como vai fazer, quem vai pagar, de onde vai sair, sabe? Para ter esse equilíbrio entre todos. Mas a gente sempre fez dessa forma, sempre deu certo. Não que de outras formas não vai dar certo. Mas para nós, como casal, funciona dessa forma. Se nós fôssemos dividir, talvez não daria certo. Então... Tem casais que juntam, pagam as contas e depois separam. É um método intermediário. Né? Se você não gosta de dividir, primeiro junta tudo, paga todas as contas e daí sobrou tanto. Daí você separa, cada um ganha como se fosse uma mesada, né? Tira aquilo para guardar. É um método também viável, porque mudar bruscamente, tu vem de 1 e tu vai para 3, é uma escalada longa. Então vai mudando aos poucos, né? Nós vamos tentando de uma forma, tentando de outra. Por isso que eu disse que não existe uma fórmula perfeita. Cada casal é um casal. Cada família é diferente. Uma coisa que a gente tem gostado muito, que isso vem fazendo uma diferença na nossa casa também, que nem tu falou ali, a gente também tinha essa mentalidade, sobrou R$200, a gente vai deixar lá guardadinho na poupança que vai render os jurinhos e vai dar uma aumentadinha no valor. Então isso a gente também tem o cuidado, a gente já
não usa mais a poupança, a gente investe para que esse dinheiro venha a aumentar e a gente tenha um retorno maior do que o valor da poupança mesmo, sabe? Isso é muito legal. Hoje a gente investe na renda fixa, que ela rende mais do que a poupança. A poupança, na verdade, está perdendo dinheiro, porque a inflação ela só sobe, né? E eu pego e coloco um pouco de ações. É mais arriscado, o nível de perda é maior, mas eu posso ganhar mais também, só tem que estar sempre estudando o mercado. Sim. Uma Mas pergunta claro que a gente tem que ter aquela reservinha também, né? Tem que ter a reserva. Sim, reserva de emergência, né? Eu costumo falar que é aquele colchãozinho de reserva, né? Você tem que deixar ali, porque a gente não sabe quando dá uma dor de barriga. A gente tem que saber. Uma pergunta que é de algo que vocês estavam comentando, né? Com relação aos recursos, né? Gente, cartão de crédito, o dinheiro é seu? O dinheiro é do casal, que tem muitos casais que contam limite de cartão como recurso próprio. Não pode. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Porque para mim é claro, mas para muita gente eles não entendem que cartão de crédito, né? É bom usar cartão de crédito? O dinheiro é seu? Tem gente que só trabalha com cartão de crédito. Se hoje, por exemplo, eu tenho uma fatura 3 meses para frente de R$13.000 e hoje eu perco a minha renda, eu vou poder pagar esses R$3.000 há 3 meses. Se tu tiver a reserva de emergência para isso, geralmente as pessoas não têm. Então, não, tu está trabalhando com o dinheiro do banco, cartão de crédito, o dinheiro não é teu. Outras pessoas também dizem que eu tenho no banco R$5.000, eu estou bem. Daí tu vai ver R$2.500 de cheque especial, aonde é o juro mais alto do Brasil. Então, o dinheiro não é teu, o dinheiro do banco. Está trabalhando com o dinheiro do banco, está pagando juros sobre isso. Então, está perdendo dinheiro em vez de ganhar. De aplicar, ele está perdendo. O cartão de crédito é bom, sendo quando tu usa ele com prudência, dentro do teu gasto projetado no mês, não pode estar gastando o cartão de crédito sem saber de quanto vai ser a fatura do próximo mês. Tem gente que não sabe. Tem gente que deixa chegar a fatura no correio para abrir e ver quanto é que deu. Não pode. Tem que estar controlado. O gasto que eu fiz agora, eu tenho que anotar na planilha quanto que eu vou gastar no mês que vem. O cartão de crédito é muito perigoso. É uma coisa que a gente incentiva muito, assim, na mentoria, né? É a pessoa não ter vários cartões de crédito. Se possível. É o suficiente. Você não precisa ter vários, porque você não vai usar um dinheiro que não é seu. Você vai ter que aprender a viver e a gastar aquele dinheiro que você tem no mês e um dinheiro que você ainda não tem. Então, a gente sempre dá essa orientação. Tanto que a gente tem um cartão de crédito, mas a gente não usa. Mas, assim, para alguma emergência, a gente não tá junto, porque nós temos uma conta conjunta e a gente só usa aquele cartão, que é só débito, não tem nem a função crédito, que é para a gente não se complicar. Então, o crédito realmente é cartão de crédito, assim, em últimos casos, assim, no limite. Porque, Elaine, quando tu tem 2 contas bancárias, tem 2 taxas bancárias. Quando tu tem 2, 3, 4 cartões, tu tem 4 anuidades por mês. Se tu for somar tudo isso, tu vai gastar muito mais de R$100, R$200 por mês com a taxa para o banco. Então, a gente diminui o máximo possível, enxuga, porque é algo supérfluo, né? É algo que não tem necessidade. O capitalismo colocou isso nas famílias, então a gente enxuga e vive com aquilo que é possível. O dinheiro de verdade, na verdade. E me conta uma coisa, vocês na educação financeira, é possível um casal totalmente endividado, com as contas assim totalmente descontroladas, mas tem uma renda todo mês, vocês conseguem estar fazendo um estudo e tirar esse casal do buraco e dar sequência na vida, até educar eles como trabalhar? Esse é o trabalho de vocês? Vocês conseguem estar fazendo isso? É Com isso certeza. mesmo? Com certeza, a gente dá muitas opções, tanto que uma das opções, né, é
A pessoa tem aquela renda mensal, está vendo que não é o suficiente. Criar estratégias para ter uma renda extra para auxiliar no pagamento daquelas dívidas, para a pessoa se estabilizar e daí sim criar o seu projeto ali, né? Quanto eu vou ter, quanto eu vou gastar, quanto eu vou investir, quanto eu vou guardar, qual vai ser a reserva de emergência. Uma pessoa endividada tem condições de fazer isso. A gente trabalha primeiro na questão das dívidas, auxiliando a sair do endividamento, para depois sim, poder fazer toda a organização do seu orçamento, para poder ver certinho quanto ela vai ter, quanto ela vai gastar e quanto ela vai guardar. Uma pessoa que chegou ao ponto de endividamento que ela deve é porque ela tem um potencial de compra grande. Ela já passou do nível aonde ela consegue economizar dinheiro, ela ultrapassou aquilo e ela está gastando mais do que ela recebe. Então a gente tem que fazer voltar aquele nível. Não é impossível. Tá? Na verdade, é bem fácil. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai atacando aquelas dívidas pequenas. A pessoa vai vendo que é possível eu conseguir guardar pelo menos R$50 por mês para pagar uma dívida. Aí a gente vai guardando, potencializando a sobra e vamos atacando as dívidas maiores. A primeira coisa também que acontece é cortar os gastos, porque se a pessoa está endividada é porque ela está gastando bastante em coisas que não precisa. Mas ter consciência disso para eles que é bem complicado, né? É um processo onde no primeiro mês é doído, a pessoa tem que olhar para dentro de si, entender que os hábitos dela não está correto, ela pode ter problemas também de frustração, ou aquilo, ela nasceu enraizada com aquilo dentro da família, então nós temos que trabalhar também muito a parte emocional da pessoa. Isso é 80% emocional e 20% por carência, né? Tem muita gente que tem aquela necessidade de suprir algo que falta, né? E acaba se endividando por isso. Tem muitos casos dessa forma, né? Por carência, se endivida. E vai comprando, às vezes nem sabe o que está comprando, né? Só para suprir uma necessidade, né? Agora, eu ia até te perguntar outra coisa. Vou dar um exemplo. Não é meu caso, tá? Deixando bem claro. Vou dar um exemplo. A pessoa está endividada, o casal está endividado, tá? Como é que eu vou contratar um serviço? Se eu tenho endividado, eu não tenho dinheiro para pagar. Como é que vocês vão organizar a situação desse ser? Mas sabe que quando a gente iniciou, essa foi a nossa pergunta. Foi a primeira pergunta. Foi a primeira pergunta que a gente fez. Foi, mas se a pessoa está endividada, como é que ela vai pagar um serviço para alguém ajudar e ainda mais, ter mais do que conta além daquelas que ela já não consegue pagar. Então, tudo a gente faz dentro do orçamento que a gente montar para a pessoa, que não adianta, não tem um orçamento que funciona para uma planilha ou uma forma que funciona para mim pode não funcionar para outra. Então, tudo isso a gente vai adequando e vai colocando dentro do planejamento. Se a pessoa pode pagar os meus serviços 10 vezes, vai entrar na planilha dela lá que ela vai poder me pagar em 10 vezes. Olha só, mas é tão bom que ele consegue organizar até a despesa dentro da receita da pessoa e organizar tudo, então. Isso é preciso, né? Às vezes não. Quase todas as vezes. A gente corta a assinatura eletrônica, corta as taxas bancárias, corta a anuidade do cartão, já faz o pagamento dos honorários. Aquela parcelinha do mês do nosso serviço já sai ali. Então, isso a gente coloca dentro do... Claro, a gente não quer trazer mais um problema financeiro, tá ali para ajudar. Então, a gente vai já colocar o nosso valor ali dentro. Às vezes, muitas pessoas acabam não chamando com medo disso. Eu vou te chamar, eu já vou ter que pagar o serviço deles. Não é assim que funciona. A pessoa chama, a gente conversa, explica como funciona. E sim, ela vai sentar, vai pensar e vai decidir o que ela vai fazer. Se ela vai querer ajuda ou se ela acha que
fazer de outra forma. O intuito é salvar uma família. Esse é o intuito. E não trazer contas pra... É porque é uma situação real, né? Às vezes a pessoa fala, mas como é que eu vou comprar um serviço se eu já estou por aqui? Eu não tenho da onde. Mas, gente, às vezes a solução tá não falar assim, não é que eu vou gastar, eu vou investir para me reeducar, né? Eu acho que esse é o termo, né? Em fazer um investimento para você aprender a lidar com o seu dinheiro. E, em média, quanto tempo vocês ficam com um casal, com essa pessoa trabalhando? É variado? Tem um tempo médio, alguma coisa assim, para a pessoa ficar treinadinha? Ou depende muito? O acompanhamento também da mentoria é de 5 a 6 meses, pode dar mais. Se nós formos regrados e fazemos os encontros de 15 em 15 dias, dá 6 meses. 6 meses. Só que a pessoa, às vezes, não consegue o encontro, faz de 20, a gente faz um acompanhamento mais intenso no começo, em média. Pode decorrer a série, mas é um acompanhamento bem intenso. Vira parte da família. E me fala uma coisa, eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas hoje em dia, até por causa dessa questão que teve da pandemia, teve que se virar aí na questão do viver pelo dia, né? Ou seja, são os autônomos. Você não sabe quanto que vai ser a sua renda, né? É variado. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos. É possível se organizar também para essas pessoas que são autônomas, no meu caso também, aí, esses casais que depende do que faz no dia para poder, a gente fala, vamos vender o almoço para poder jantar, né? É possível também fazer uma estratégia, organização, planejamento familiar aí nesse sentido, com essa galera, que muitos trabalham de Uber, trabalha de, sei lá, N coisas aí para fazer o seu dia. É possível. A gente vai trabalhar, nesse caso, uma margem de entrada baixa. Tá? Se entrar mais, legal, né? A gente pega uma média dos últimos 3 meses, se a pessoa tiver os dados de 1 ano, faz uma média, entrou isso, geralmente, conforme a inflação vai subindo, a pessoa também vai ganhando um pouquinho mais, né? Faz uma média de quilo, risca, então a tua média salarial mensal é isso aqui. Geralmente dá mais. Então, esse mais que dá um potencial para tu guardar ou pagar dívidas. É melhor do que se a pessoa for assalariada fixa, porque é fixa, eu sei realmente o que vai entrar. Como eu não sei variável, a margem baixa, isso tu vai ganhar, e se sobrar, é ótimo, você consegue guardar muito mais, mas é possível sim. Uma média não dá errado, porque média em média, né? A pessoa, uma mês ganhou 600, no outro 1.000, a gente passa a régua. A gente faz uma média dos meses anteriores, ideia de um ponto de partida, da onde iniciar, né? Como começar. Claro que nos próximos meses, se a gente vê que aquela média não está funcionando, não está dando certo, a gente vai ajustar, vai arrumar e vai fazer de uma forma diferente até conseguir colocar aquilo da melhor forma. É possível sim, porque mesmo quem é autônomo tem uma ideia, mais ou menos, de quanto entra, não um valor exato, mas eu posso saber se eu vou ganhar mais de R$100, se eu vou ganhar mais de R$200 no mês. Então, ali a gente já parte desse ponto de partida. Nesse caso, é muito importante criar metas, porque tu criando metas, a pessoa trabalha para alcançar. Eu vou ganhar aquilo e não entra, né? Então, a gente cria metas, em 15 dias tu tira isso e tira isso. Só trabalha para fazer isso. Coisa muito interessante também é não ficar só na sua renda mesmo. Criar ações, criar estratégias, ter uma renda extra, criar algo diferente para conseguir dinheiro, conseguir valores de outros lugares também. Então, é muito legal. Daqui a pouco uma pessoa que gosta muito de comprar roupas, uma averiguação, então vende umas pecinhas que não usa, faz um brechózinho, sabe? Tudo é uma renda extra. Você precisa daquele valor para pagar o... Começa, você vai vendo opções
de rendas extras para conseguir aumentar, para conseguir incluir naquela sua renda e conseguir pagar aquilo que você tem. Uma coisa interessante, no início de um relacionamento, né, no início da relação, como abordar o assunto financeiro sem gerar desconforto? Como foi isso para vocês? Conta aí. Então, vou falar como que é o ideal e como que é. No início era tabu, não podia falar sobre finanças, né? E quando ela tocava no assunto comigo, eu estava sempre bem. Não precisa, ela vai para mim, não, Deus o livre. É uma vergonha saber que eu não tinha dinheiro. Eu recebia e eu gastava tudo. Em vez de gastar tudo, eu ia nas lojas, fazia diário, na época não tinha cartão ainda, fazia crediário e não pagava, daí depois de 3, 4 meses, quando entrava o dinheiro. Então era um tabu muito grande. Eu fui me adequando, eu fui vendo que isso incomodava muito ela, me adequei, paguei todas as minhas contas. E o que não deve ser? Não deve ser um tabu. Hoje, a gente falar de dinheiro, uma relação, tá conhecido, não deve ser um tabu. Se tem um que fala menos e o outro vê que tem algo assim, as finanças, eu ganho tanto, sabe? Eu ganho tanto e eu organizo minhas finanças assim, como é que tu organiza? Tem que ter um diálogo, porque é algo para a vida. Não adianta casar e daí agora como é que nós vamos fazer? Foi o que a gente foi você com nós, né? E daí começar a pensar como vão se ajustar, como vão fazer para contas, para viver. A gente vinha conversando sobre isso a parte, né? Eu falei para ela, uma pessoa quando ela entra no relacionamento, ela tem que entender que precisa ter diálogo. Aquilo é, como ela disse, a vida dela. Se ela está entrando em um relacionamento, não é algo que ela pensa, poxa, hoje eu tô com ele, eu posso não estar. Então, não é assim que a gente pensa. A gente quer aquela pessoa sempre perto. Então, quanto mais conversa, melhor. Porque quando problemas acontecem, coisa que afeta é são as brigas, já não tem mais entendimento, consegue mais olhar para o outro, né? Então já gera aquele sentimento ruim. Então tudo isso vem trazendo problemas. Um culpa o outro da situação, daquilo que está acontecendo certo. Então por isso que a gente fala muito em casa, a gente conversa muito. Um não tá bem quando tem alguma coisa, quando um quer fazer algo, a gente sempre conversa que é melhor pro casal, e não o que é melhor pro Alan, é o que é melhor para nós como família. Porque o que é uma briga dentro de um relacionamento? Quando a pessoa quer dialogar com os ânimos exaltados. Se eu não tenho diálogo daquilo antes, se eu não tenho uma base, com certeza vai dar a briga. E a briga está afastando. Desgaste. Então tu tem que ter uma base de diálogo de finanças. Tem que falar, não tá legal assim que tá gastando demais, ou não tá legal assim, eu acho que eu tenho que aprender mais sobre isso. Tem que falar. É a base. Como qualquer assunto dentro de um relacionamento, como a gente já está finalizando, né? Queria só complementar, assim, o que vocês trouxeram foi muitos conhecimentos, muitos saberes de como lidar numa vida a dois aí com um recurso financeiro e como vocês podem ajudar esses casais a saírem de um endividamento, como se administrar aí para poder, de repente, uma meta, um projeto que não sabe como é que... quero comprar uma casa, mas não sabe como. E tem todas as ferramentas e meios para chegar até aí. E algo muito importante que vocês citaram, que eu sempre cito também na questão, quando a gente trabalha a questão dos relacionamentos, é a comunicação, né? Tudo tem que haver comunicação, gente. A comunicação é essencial. E a forma de como se comunicar é imprescindível, com muita calma, com muita paciência, todos os assuntos pertinentes ao casal, seja dinheiro, seja saúde, seja filhos, seja sexo, seja o que for, tem que ter diálogo.
é o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Tudo tem que ter um consenso. Não é estar ali só de corpo presente e achar que tem que seguir adiante do jeito que está e vai colocando panos quentes nas situações. Não, em nada. O dinheiro não pode virar tabu, porque é uma energia que está aí e a gente precisa dela para caminhar, a gente precisa dela para sair adiante, para poder traçar nossas metas, nossos objetivos. Tudo é necessário dinheiro. Como é necessário saúde, como é necessário a gente deixar nossos filhos para poder crescer e desenvolver a educação, tudo. Então, assim, casais, conversem, senta, coloca ali pelo menos que seja uma vez por semana, a cada 15 dias, aquele cafezinho da tarde, a cada 10 dias, vocês vão administrar da melhor forma possível, mas conversem. Assuntos chatos, de dívidas, de comprar alguma coisa, de problemas, resolvam juntos, mas conversem. Não fica um jogando na cara do outro, que vocês só vão se distanciar. E o intuito é as famílias se unirem, não se separarem, né? Lógico que às vezes coisas mais densas podem acontecer, ocorrer uma separação e tá tudo bem. Mas assim, para evitar o diálogo, acho que é a fórmula aí para qualquer situação. Esse casal está aí à disposição, se vocês precisarem de ajuda para organização financeira, para projetos, metas futuras, que às vezes a gente não sabe como administrar, investimentos, ou até fazer uma consultoria depois. E estão à disposição. Agradeço já profundamente aí a disponibilidade de vocês de estarem trazendo esse assunto tão importante na vida da gente, né? A lidar com o dinheiro, como administrar o dinheiro, a esperança para quem está endividado, a vida toda bagunçada. A esperança, né? Consulte aí que eles vão estar podendo ajudar. E se for além, tiver algumas situações que vocês precisam aí trabalhar mais a fundo, questões pessoais, a terapeuta está aqui à disposição também para estar auxiliando se for necessário. Tá? Tem mais alguma coisa, uma declaração final aí para a gente poder finalizar? Foi uma honra, mais esperança tem. E muito obrigado por esse tempo. Tudo que é bom passa rápido, né? Foi um papo bem legal. A gente passou aí, eu acho que a gente conseguiu semear alguma coisa. Muito gratidão por estar aqui. A gente agradece muito. Muito obrigada mesmo. Muito legal essa conversa. E é muito legal a gente aprender e passar o que a gente tem mesmo. Muito legal mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. A gente agradece toda a Gratidão profunda, um beijo grande. Tchau, tchau.